Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, onde a gente conhece a essência das pessoas que constroem o futuro da Leve. E hoje estou aqui com ele, que é mais um dos pilares da Leve, né? Que vai contar um pouquinho aqui da sua história, da sua essência, que é o Cassiano. E aí, Cassiano, beleza? Seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E eu quero que você comece já falando quem é o Cassiano, de onde que ele veio, como ele veio parar aqui, onde você mora, onde que você nasceu. Conta um pouquinho aí pra gente da sua história. Bom, vamos lá, Gustavo. O que é o Cassiano? Cassiano é o filho mais velho, tem uma outra irmã. Sou pai de dois, um menino e uma menina, um casal. Um marido, já sou casado aí há 19 anos. Já trabalhei diversas coisas na minha vida, comecei minha trajetória com 10 anos de idade. Era lá na minha cidade, Pirapozinho, lá tem a Fundação Mirim. E lá, naquela época a gente pode começar no trabalho mais cedo, né? Poderia começar, hoje não pode mais, né? Naquela época podia, e a gente começou então cedo. Meu pai me arrumou esse trabalho para mim, e eu comecei com 10 anos lá no supermercado. Caraca, o que você fazia lá? Nesse momento fazia serviços gerais, assim, empacotamento. O supermercado tem aquela pessoa que fica empacotando ali, né? Uhum. Em alguns supermercados, né? Não todos. Reposição de mercadoria, fazia trabalho de office boy. Caraca. Fazia isso. Beleza, comecei minha carreira assim, de trabalho. E agradeço por isso, porque acho que isso me engrandeceu, sabe? Me fortaleceu, assim, pro que vinha pela minha frente. Isso é um Cassiano com 10, 11, 12 anos de idade. Eu trabalhava meio período só, né? Não era período completo. E dei sequência dessa forma aí, né? No trabalho. Depois fui trabalhar como escriturário nessa mesma empresa, nesse mesmo supermercado. Trabalhei como escriturário. Fiz faculdade de contábeis. Depois fiz pós-graduação em gestão de negócios. Era um MBA lá na minha cidade. Aí foi na cidade vizinha, né? Presidente Prudente. E foi isso. Depois disso, fui engatando em outros trabalhos aí que me levou à área de vendas. Você escolheu a área contábil na hora de fazer a faculdade, né? Mas quando você tinha ali 10 anos, que você já começou a trabalhar e ter uma responsabilidade, que é uma idade muito nova, né? Qual era o seu sonho mesmo? O que você pensava? Para onde que você iria? O que você iria se tornar? Eu não pensava em ser vendedor. Naquele momento, não. Naquele momento era um momento assim que o que tinha na minha frente era ser uma pessoa que trabalhasse no escritório, um burocrata. Uhum. Até foi aí que eu fui seguir a carreira de contábeis, ciências contábeis. Era o que eu vislumbrava naquela época, né? Eu via ali os melhores cargos nas empresas que eu tinha contato, era nessa linha. E aí era isso que eu busquei, foi isso que eu busquei para fazer a faculdade de contábeis, por exemplo. Pensei em fazer algum concurso público naquele momento, né? Falei, deixa eu ver quais são os concursos que daria para eu me encaixar. Na minha visão, daquele momento, isso fazia sentido, sabe? Uhum. Hoje eu não daria o mesmo conselho para o meu filho. Não dou esse mesmo conselho. Mas na época fez sentido. E aí eu fiz essa faculdade de contábeis pensando um pouco nisso. Em ser um burocrata, em trabalhar num escritório, numa mesa, que era onde eu conseguiria ter um melhor ganho, uma melhor rentabilidade, assim. Não conhecia, né? Nessa época, infelizmente, eu não tive contato, também não conheci outras formas de você ganhar dinheiro na vida, né? E a venda veio como? Você já foi vendedor já no mercado de consignado ou você começou vendendo outras? Comecei vendendo outras coisas. Então, nesse supermercado, é venda pura, é um supermercado, né? Então, você atende a pessoa, você não tem que persuadir nada. Simplesmente você vai atender e a consequência é a venda. Uhum. A pessoa vai passar no caixa. Mas ali eu tive muito contato com o cliente, sempre falei com o cliente e tinha uma boa desenvoltura para falar com o cliente, né? Educação, ver o que a pessoa precisa, entender. Ok, isso é uma coisa que ficou ali comigo. E aí eu fui trabalhar nesse setor mais administrativo e até que um dia um amigo meu me convidou para vender carro. E a gente fez uma conta ali de valores e deu certo. E eu fui. E não era estacionamento, não, era venda de carro. Era uma venda de carro, A princípio ele não queria exatamente vender carros, ele queria que eu ajudasse ele na parte administrativa. Mas só que chegou na empresa dele, eu vi que, poxa, vender era uma coisa tranquila para mim. Uhum. E aí tive contato com venda de carro.
Então você sempre teve essa aptidão. E aí eu tinha essa aptidão já comigo, de atender, de tratar bem um cliente. Quando eu uni isso ao carro, deu muito certo. Foi legal, foi um tempo bom. E que ele me catapultou para as fases seguintes da minha vida. Graças àquele trabalho e mais a minha bagagem também escolar, que eu fiz contábeis e fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, juntou tudo isso e me levou para o próximo nível da minha vida. Então essa loja, que é de um amigo meu, me ajudou a ir para os andares de cima aí da minha carreira. Isso foi mais ou menos em que fase assim, da sua vida, você lembra? Isso foi uma fase que eu tinha recém-casado, estava com um filho pequeno, então eu já tinha uma família, e eu tive então essa ascensão, essa mudança, né? Saí de uma área que eu tinha ali um domínio e fui para essa área comercial que eu dependia de vendas, né? Sim. Ficou uns 10 anos nesse supermercado aí, mais ou menos. O mercado foi uns 10 anos. O mercado, então, dos 10 anos aos meus 21 anos. E aí, 21 anos, eu fui trabalhar também num outra empresa, na parte burocrática também. Era um hospital, essa outra casa lá de Presidente Prudente. E depois que eu trabalhei nesse hospital, é que eu fui para esse meu amigo. E aí, também para ajudar ele nessa parte administrativa, financeira. Só que dali, a empresa, a parte de vendas me puxou, sabe? E eu agradeço muito isso, porque foi daí que eu tive a visão para os próximos níveis, que foi o financiamento. Para vender um carro, você tem o financiamento já ali junto. Então não se vende um carro à vista, a maioria é financiado. Consórcio. E eu tive muito financiamento, né? Pelo menos lá com a gente era muito financiamento. E aí naquele momento eu tive contato com o financiamento. E aí, disso uma boa desenvoltura em digitar proposta, em fazer aprovação. Então isso me aproximou do empréstimo. E aí, Depois daí é que eu tive aí uma ascensão para a BV Financeira, que é a loja da BV de Prudente. Então, mas foi por causa dessa bagagem, juntado com o meu currículo, porque um banco não contrataria você se você não tivesse um curso superior, por exemplo. Sim. E aí, por conta desse curso superior, é que eu consegui esse trabalho na BV. E aí me aproximou mais ainda do que eu estou hoje. Sim. Porque na BV eu trabalhava com material de construção e era um dos produtos que tinha lá na loja. Né? A loja da BV tinha esse produto, como o CDC, mas tinha outras coisas também, que eu também tinha contato, não diretamente, mas indiretamente. E aí você ficou um tempo ali na BV, né? E depois você... Como que foi até a sua chegada na Leve, assim? Vi como era o mercado consignado, né? Na BV eu via esse mercado consignado. Então fui inserido na questão do financiamento, né? E a gente falar com bancos, né? Mas naquele momento era um banco só. E aí fui convidado a trabalhar na Bivcred. Trabalhar na Bivcred. Então passei lá no ano de 2011, mais ou menos, até 2023 na Bivcred, que foi onde eu cheguei na Leve. Também passei por vários cargos lá dentro, né? O primeiro cargo lá foi gerente comercial, assim como a gente começa aqui na Leve também, na área comercial, né? Como gerente comercial. Tem-se uma área, tem-se uma pequena região, uma pequena região, um DDD. E aí desse DDD a gente foi subindo, foi galgando aí pra gente regional. Eu já abrangi mais DDDs e depois como superintendente de área também, que daí eu já abarcava vários regionais, que é o cargo que eu tô aqui hoje na Leve. E aí essa trajetória toda me deu toda essa bagagem e me qualificou aí para trabalhar aqui na Leve. E você na Leve hoje, assim, o que você sente que são os maiores diferenciais que você fala, cara, isso me motiva a estar aqui hoje, assim, né? Que você consegue destacar. Sim. A Leve, empresa de ponta, né? E assim que eu cheguei já vi a diferença, né? Conhecia a Leve antes e conhecia a Leve agora, né? Depois da mudança da marca. Então já deu para ter uma segurança, assim, que da parte de visual e organização mudou totalmente, né? Mudou muito. Então isso já é um grande diferencial para quem trabalha na empresa. Essa minha bagagem também me deixa muito tranquilo, porque basicamente eu conheço as regiões, conheço como é o trato com o parceiro, com o comercial, com o regional. Então isso me deixou muito tranquilo, me deu um grande diferencial para executar a função que eu executo hoje.
Que são quais regiões aí? Fala pra gente. Hoje eu estou cuidando aqui na Leve do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então tem aí 5 estados. Uma região grande. 4 regionais, são 4 regionais, né? Porque a regional do Rio Grande do Sul é junto com Santa Catarina. Então é uma região boa, uma região que tem muita venda. A gente tem bastante concorrente também no mercado, mas a gente está conseguindo se diferenciar. E cada dia mais galgando um passinho a mais. Certo, e agora voltando um pouco para sua vida pessoal aí. A sua base central está em Presidente Prudente ainda. Pirapozinho. Né? Pirapozinho? Pirapozinho. Sua família tá lá. É lá. Eu nunca quis mexer com os meus filhos lá, minha esposa, a organização que eu tenho lá, escola, amiguinhos. Então, nessa minha trajetória toda, né, que eu faço viagens, eu nunca pensei em tirá-los de lá. E como apesar de eu ter trabalhado em vários lugares. Administrar o tempo, porque é uma área que você tem que estar em muitos lugares ali, né? Sim. Você tem que fazer uma... Sim. Hoje a tecnologia ajuda grande. muito, né? A tecnologia de hoje em dia ajuda muito. No passado a gente não tinha um Zoom, não tinha um Meet aí para fazer uma reunião virtual. Era sempre indo pessoalmente, ou uma ligação fria. Na ligação resolvia muita coisa? Resolvia. Mas hoje na chamada de vídeo resolve muito. Quando eu comecei também não tinha o WhatsApp. A gente começou sem o WhatsApp, a ferramenta de WhatsApp não existia naquela época. E a gente comparando hoje, a facilidade muito maior de você mandar uma lista de transmissão, de você comunicar mais pessoas ao mesmo tempo de um assunto. O que antes a gente fazia só por e-mail, hoje a gente faz o e-mail e também faz o WhatsApp. Isso favoreceu muito o nosso trabalho. O trabalho na rua, o trabalho de comercial. Então, automaticamente, se favoreceu o trabalho deles, favorece o meu, né? Sim. Tudo junto, Então, um gerente comercial hoje, na área comercial, ele tem um arcabouço ali de ferramentas que ajuda muito mais ele potencializar o contato com o parceiro. E eu nunca quis mexer com a minha turma, não. Voltando na sua pergunta, né? Minha esposa é do lar, meus filhos estudam lá também, meus pais, meu sogro. E a gente, todo fim de semana eu volto para casa e tá tudo bem. E falando também da sua vida pessoal aí, né? Quais foram os sonhos que essa jornada toda sua aí já te fez realizar, que você olha e fala, cara, valeu a pena, assim, eu ter passado por essa história? Cara, bom, comecei como todo mundo, né? Com nada muito elaborado. Casei, tinha uma casa, não era alugada, mas eu casei. Era, assim, uma casa que precisa fazer uma reforma e para entrar, né? Pra gente casar. Então foi uma casa bem simples, até era de madeira a casa. E eu fui com essa casa, conquistei, demoli essa casa, fiz uma outra casa, tudo com dinheiro consignado. Essa minha trajetória me possibilitou, né? Então, assim, praticamente o que eu tenho eu devo a isso. Naquele meu outro trabalho, sem ser vendas, não traria com certeza esse resultado que eu consegui trabalhando com vendas, né? Que entre aspas, é o trabalho com venda que possibilita você ter ganhos maiores. Lógico, tem alguma outra atividade um pouco mais rentável? Tem. Mas você vai ver que sempre tem envolvimento de vendas junto. Sim. Um trabalho burocrata, raramente você conseguiria você fazer o seu ganho. Enquanto nas vendas, você consegue você mesmo fazer o seu ganho. E o consignado, me trouxe tudo. Praticamente, a minha vida só melhorou do consignado para frente. Sim, melhorou financeiramente, né? Mas graças a Deus foi o consignado que me trouxe tudo isso. E de experiência, assim, que você teve que foi muito marcante também nessa jornada, assim, que você fala, cara, isso foi legal de eu ter vivido essa experiência. E às vezes até coisas que você viveu como reconhecimento, né? Nós tivemos aí alguns, nesses últimos tempos, algumas premiações, algumas viagens, gente que conquistou algo fruto do trabalho ali, né? Que falou, cara, essa foi uma experiência única para mim. Assim. Cara, é legal. Sim, todos esses anos trabalhando com isso, sempre as empresas, tanto a Leve quanto a outra empresa, faz campanha de premiação. Sempre ganhei. Foi muito gostoso, o reconhecimento é muito bom. Isso é uma coisa interessante. Acho que as empresas acertam em fazer isso e acho que é importante eles continuarem fazendo, porque realmente motiva a equipe. Eu vejo a alegria dos comerciais, então isso é uma coisa também que me deixa favorecido, porque eu gosto de ver o comercial se destacando também. Quem está abaixo de mim se destacando.
E ele se destacando, obviamente, que eu tô junto, né? Então isso é uma coisa que me anima, me alegra. E teve alguma que te marcou, assim, alguma experiência que você viveu? Cara, não, todas foram boas, todas foram legais. Pra mim, eu gostei bastante. Nesse ponto aí tem um detalhe, Gustavo. De hoje eu corto. Eu não vou nas viagens. Tá ligado. Mas assim, não precisa ser só das premiações, Corta. não. Às vezes de alguma outra experiência legal que você viveu, de ter conquistado algo que você não esperava, pode ser uma venda, pode ser uma comissão legal, ou algo que você falou, cara, isso veio, ou um aprendizado também que você teve nesse decorrer, que você fala, cara, isso foi uma experiência que me marcou, foi uma lição pra mim. Pensar. Olha. Não sei, cara. Seria, o mais adequado aí pra essa resposta seria as viagens, né? Mas às vezes um aprendizado, uma experiência que você adquiriu, que às vezes você fala, cara, isso eu já vou passar pros meus filhos também, sabe? Foi legal eu ter aprendido isso, eu ter vivido essa experiência. Eu posso falar do lado do... Posso falar do lado do que eu vejo, assim, do empreendedorismo, que eu Pode, vejo, né? Ser. Então vai, onde a gente começa? Pode já ir na sua resposta. Eu não lembro nem a pergunta, deixa eu ver como é a pergunta. Alguma experiência que te marcou, algo que você viveu que você vai levar assim com você, como aprendizado. Tá, deixa eu ver, algo que eu vivi assim de aprendizado. Bom, eu gosto muito, cara, de ver o empresário, sabe? Eu acho interessante cada empresa que eu visito, cada ideia que uma pessoa tem. Às vezes uma pessoa tem uma ideia, outra tem outra, e eu talvez chego para complementar e dar uma ajuda para ele, dar um caminho. A nossa presença, a nossa visita, ela é feita para isso, sabe? Então acho que isso me alegra bastante. Eu vou me enriquecendo com o que eu vejo e também aproveito e transmito a minha experiência também, com o que eu conheço, com o que eu posso acrescentar na vida daquele parceiro, daquele empresário que está ali, como todo empresário, tentando sobreviver, tentando levar os seus negócios, né? E muitas vezes está com dificuldade, uns abrem a dificuldade, outros a gente tem que explorar um pouquinho ali o diálogo para ele apresentar a dificuldade, mas todos eles, raramente eles nadam assim, berço esplêndido, eles sempre precisam de uma ajuda assim, para se desenvolver, né? E a gente vai fazendo essa troca é uma coisa interessante, levo para a vida, me ajuda, eu ensino também, eu aprendo, ensino, então isso é muito bom. Em relação aos valores, né? A gente tem na Leve ali diversos valores. Tem algum com qual você se identifica mais deles? Empatia, união, ética, simplicidade, compromisso, encantamento. Isso é uma coisa que eu gostei bastante da Leve, cara. Gostei muito de ter esses valores já definidos, né? Eu sou uma pessoa que me comprometo bastante, peço comprometimento e me comprometo com exemplo. Ética, sempre já está presente ali, né? Fazer o certo ali, sempre. Compromisso, já falei compromisso, ética, simplicidade também. Acho que assim, quanto mais a gente trabalhar com mais rápido, com mais simples, sem complicação, a gente sempre ganha com isso, né? Então os valores da Leve, assim, gostei muito de ter isso definido, tem na parede lá da Leve, né? Isso fica muito bom para a equipe, para nós e para os parceiros também saberem que esse é o pilar da nossa empresa, é o que a gente busca. Se alguma coisa sair fora disso, não é do nosso gosto. Nosso gosto é que fique dentro disso. Sim. E seus filhos estão com qual idade? Você fala? Tem um de 18 e uma menininha de 14. Qual é o nome deles? É o Heitor e a Elu. E eles conseguem entender assim com o que você trabalha exatamente, assim, ou fica meio um pouco difícil da galera? Não entende muito não. Não entende muito não. Sabe que o pai viaja e o pai trabalha com empréstimo. Mas sabem isso, né? Exatamente, acho que eles não conseguem entender não. A menininha pergunta até um pouco como que funciona. Aí eu tento explicar, né? É difícil, complexo, porque eu estou numa cadeia em que existe o varejo e o atacado e a gente é o atacado. Nós somos o atacado. O varejo são as lojas, as empresas que estão nas cidades, né? Aí eu tento explicar para eles saberem como que é mais ou menos, mas realmente eles não têm muita noção, não conseguem ter. Realmente, não estando inserido, eu preciso explicar exatamente. Talvez os outros coleguinhas tenham advogado na escola, né? Seu pai é o quê? É psicólogo, é advogado. O pai não tem assim uma classificação, é empresário. Eu classifico assim.
Você acha que algum deles vai Um para representante venda? comercial. Às vezes eu falo para eles, o pai é representante comercial. É isso que o pai é. E você acha que algum deles vai para venda também, não? Cara, não tem muito não. O meu menino ele é mais assim, mais para computador, sabe? Então ele a aptidão dele é mais assim para ficar atrás do computador, assim. Ele até tá gostando de fazer um curso de desenvolvimento, tá fazendo curso de desenvolvedor. E a menina ainda não definiu o que ela quer. No começo ela queria fazer odonto, assim, queria uma outra área nessa linha, né? Mas ainda não definiu, não. Não sei se ela quer fazer administração. Ela talvez queira alguma coisa na área alguma área empresarial, assim. Ele já gosta mais dessa parte aí de computador, de game, de trabalhar com computador, assim, mas sem atendimento ao público. E ela talvez aceite atender público. E fora da Leve, assim, quais são suas atividades extra trabalho? Cara, eu fico muito com a família, sabe? Prefiro ficar... Como a gente já viaja, já tem uma atividade extra fora da empresa, aí eu gosto de ficar em casa. Gosto de ficar com a minha família ou fazer viagem com eles. Minha esposa define lá um local e a gente vai. É o que eu mais faço, assim. Tem meu sogro, meus pais e meus sogros perto, né? Eu faço visita para eles lá frequentemente, no final de semana. E faço viagem com eles aí no final de semana também, onde eles querem ir. As crianças vão crescendo, né? A gente vai perdendo isso. Mas, graças a Deus, estão com a gente ainda e estão aceitando ir com a gente. Vou à missa, no fim de semana. Gosto de ir, acho que é uma coisa que fortalece, é uma coisa que todo mundo precisa pensar, né? Na parte espiritual. Quem não pensa, talvez está deixando aí de explorar uma ajuda para a gente passar os dias, né? Nessa vida, né? Na Terra. Então, às vezes, a pessoa não pensa por esse lado, não olha, ou não dá valor. Mas se ele procurasse um apoio espiritual, ajudaria muito ele a passar os dias aqui na Terra, né? Nessa linha aí, os fins de semana são assim. Quando eu posso, faço uma viagem mais longa aí com eles também. É legal. E quais são os sonhos que você ainda pretende realizar? Seus, pessoais e sonhos para sua família também, né? De repente. Um casal, né? Tem um projeto de vida os filhos. Então, um casal tem como projeto ali de cumplicidade de ambos ali, né? Que a gente precisa de fazer, o projeto é o filho. Então, assim que a gente conseguir fazer eles ficarem autônomos, né? Isso aí é um projeto da minha vida. Beleza, resolvi uma questão que é um compromisso meu, uma coisa que eu tenho, que eu assumi e que a gente tem que fazer, né? Tem que fazer, então isso é uma coisa que vai me dar muito orgulho quando eu conseguir encaminhá-los aí e eles serem autônomos, né? E acho que é isso, cara, que o meu maior projeto seria esse. E viver bem aí, com saúde, tocar a vida com a minha família e ter saúde para chegar na velhice aí bem, né? Mais velhice, né? Um pouquinho mais. Os brancos estão me denunciando, mas eu não tô tão velho assim, não. Não, mas eu tenho mais branco que você. Eu fico brincando, mas é porque lá na Leve eu sou um dos mais velhos dentro da empresa ali da matriz. Pela aparência ou pelo... pelos dois. Que eu acho que o Jack é mais velho que você, não é? Não, eu sou mais velho que ele, cara. Eu tenho 42. E eu 43 eu tenho. Pois é, então. Mas assim, ali dentro que fica no dia a dia lá da Leve, eu sou um dos mais velhos. Verdade. A galera brinca muito comigo, me enche o saco lá. É verdade, você é o tiozão lá no meio. Eu faço às vezes algumas piadas que a galera fica, cara, mas como assim, né? Eu fui fantasiado no Halloween dos Bandidos Molhados, do Esqueceram de Mim. E a galera me olhava e falava, do Esqueceram de Mim, o filme. Eles ficavam me olhando e falavam, o que é isso? Que filme? Que filme é esse? Eu falei, cara, não é possível, né, velho? Ninguém lembra desse filme. Ninguém lembra desses filmes. Na nossa época, então, se nós somos da mesma época, nossa época a gente tinha, por exemplo, aquele seriado japonês, lembra? Sim, Jasper, Changeman. Exatamente, cara, aquilo lá é muito legal, que passava e a gente não tinha, pelo menos na nossa infância aí, que hoje é muito diferente, porque tem um celular na mão que tem uma janela para o mundo, né? Na nossa época, a gente tinha isso para assistir na televisão, os desenhos. Sim. Talvez o desenho passava uma mensagem que a gente, hoje em dia, avalia uma mensagem talvez não muito legal, mas era o que passava na época, que a gente não pensava que ele dava uma mensagem diferente, né? Talvez estava ali alguma coisa subliminar. Hoje, eu olhando, a gente enxerga várias coisas, né? No desenho. Alguma linguagem que você, olhando, fala, poxa, foi uma coisa, sabe? Tipo, exemplo, atirei o pau no gato.
Né? Tipo, machucou o gato. É. Um exemplo, né? São outras coisas que tem. Mas na nossa época eu não via isso. E aí, olhando hoje os seriados do passado, você vê também que o pessoal tinha uma outra mentalidade, uma outra ideia. E como evoluiu para os dias de hoje, né? Sim. Até a fotografia, a filmagem, os efeitos especiais. Eu assisto Jaspion até hoje. De vez em quando, quando eu posso, eu vou lá e vejo. Eu vejo muita coisa antiga Parece também. bobinho, mas eu acho legal. Então, mais uma coisa que a gente descobriu aí que você gosta de fazer, né? No seu tempo. Eu gosto também de ver história. Eu pesquiso muito, assim, a história das coisas, história da igreja, dos imperadores, das figuras relevantes aí da humanidade. Gosto. Isso eu pesquiso bastante, vejo documentários, vejo Segunda Guerra, gosto. É um assunto que me interessa bastante, sabe? Então, quando eu posso, assim, eu coloco alguma coisa referente a isso, ou pesquiso também. Sento lá e de uma figura vou para outra, leio sobre ela. Eu gosto. E até aproveitando esse gancho aí de história, né, da gente ter falado como que era na nossa época ali, né, com os dias de hoje. Nostalgia? Nostalgia. A gente trabalha com uma galera muito jovem lá dentro da Leve, né? O que você acha, assim, que os tempos de hoje têm ajudado muito a galera no seu dia a dia ali no trabalho, e o que também você considera que pode atrapalhar eles nas jornadas ali? Eu entendo o seguinte, a tecnologia ela tem as duas faces. Para uma pessoa mais madura como nós conseguimos separar essas faces. Para eles, não é uma coisa tão simples, né? É difícil de separarem os dois lados, o lado positivo, que é ajudá-los a buscar informação, a potencializar uma tarefa, fazer mais rápido uma tarefa, de uma coisa que vai distraí-los e jogá-los para baixo, vai diminuir o potencial deles. Vai ser uma distração ao invés de ser uma potencialidade. Então, realmente, o jovem tem esse desafio dele encontrar, dele abrir os olhos, porque basta eles abrirem os olhos. Eles não conseguem enxergar, porque nós vimos os dois lados. Nós vimos um mundo sem celular e vimos com. Eles não viram. Pelo menos acho que é todo mundo ali que trabalha com 90% que está dos nossos colaboradores, eles são já de uma geração que já nasceu com o celular na mão, ou teve contato muito novinho. Então, para eles fazerem essa disruptura, é complicado. E isso é um potencial para eles, mas também é uma arma que machuca no sentido deles jogarem o tempo deles fora sem se enriquecer com aquilo que está na mão deles. Ou explorar o potencial daquela ferramenta, né, da tecnologia. Não vamos falar só o celular, mas é o celular que é o predominante, né? Mas tem o computador também, o que a gente consegue fazer com computadores hoje, e que eles poderiam estar aproveitando o tempo para se enriquecer, se amadurecer. Tudo bem que cada coisa tem o seu tempo, talvez quando eles cheguem com 40 anos, eles chegar, uma boa parte dessa juventude conseguiu entender essa potencialidade, né, que eles têm e usar aquilo para se enriquecer com informação e fazer negócio também, porque se ele tem o poder na mão ali de conhecer novos horizontes, rapidinho, na palma da mão ou no computador, e se eles usarem isso para gerar negócio, para uma atividade que, de fato, ajude no crescimento profissional deles, espiritual também, e profissional. É profissional, espiritual e pessoal. Com certeza, se eles abrissem o olho para isso, quanto antes eles conseguirem abrir o olho, vai ser melhor para eles. Mas eu vejo que esse é um ponto que pega a juventude como um todo, né? Eles ali são jogados para dentro, fazer uma crítica aqui, né, ao lado negativo das redes sociais, e eles são jogados para isso e a tendência é eles não conseguirem sair. Mas quanto antes eles conseguirem abrir os olhos para isso, eles têm ali na mão deles uma chave de potencial muito grande. Não agora, mas se eles forem construindo daqui 10 anos, vamos supor, uma pessoa que tem 25 anos, com 30, com 35 anos, ele tem um potencial ali de fazer muito negócio, de ganhar muito dinheiro, de ser uma pessoa mais culta. Esse é um ponto que talvez isso sirva de alerta para eles estarem olhando para esse ponto, né? Que talvez nesse momento zero eles não estão enxergando. Estão só enxergando uma ferramenta que eles conseguem tirar dúvidas, saber coisas e ver rede social.
Se eles usarem para o outro lado, vai ajudar muito. Bom, e aí, agora a gente caminhando já para o nosso final, encerrando. Falei que ia ser rápido e que ia ser indolor. Se você quiser agora aproveitar o espaço também para dar algum recado para as pessoas, tanto do trabalho, até para sua família também, para seus filhos aí, para sua esposa, se quiser. Fique à vontade, a câmera é essa aqui. Pode deixar sua mensagem. Sim. Bom, agradecer você, né, pelo convite. Gostei muito aí do papo. Espero ajudar sempre que for acionado, sempre que possível. Se esse papo enriqueceu para alguém ou se a gente conseguir, de alguma forma, se alguém quiser me acionar por algum motivo, tá? Fico à disposição. A Leve é uma empresa que está preparada para ajudar um correspondente bancário, tanto já experiente, saber novas coisas, saber novos caminhos, quanto um iniciante que porventura queira entrar no segmento. Como é? Beleza, a gente tem lá uma forma de te colocar nesse segmento e se a pessoa quiser me fazer contato para essa parte, fica à vontade. Alguém que queira alguma consultoria, alguma ideia, alguma troca de ideia, a gente fica à disposição também. E agradecer a Leve, que é a empresa que eu estou hoje, a empresa que me acolheu muito bem, e as pessoas que estão lá sempre muito prósperas, sempre muito solistas em ajudar. É isso, agradeço muito. Valeu, brigadão. Valeu, Gustavo. Eu que agradeço.